Olha só, esse primeiro gráfico que eu desenhei aqui é o seguinte, ele representa como que acontece a produção de insulina em condições normais, fisiológicas, né, no organismo de uma pessoa que tem um pâncreas que funciona normalmente. Então, o que acontece? Ó, aqui, em azul, a gente tem representado a glicemia, certo? E aqui em vermelho, os níveis de insulina. Um indivíduo, quando ele está em jejum, né, ele vai ter a sua glicemia lá, digamos, né, em torno de entre 70 e 100, né, que é aquela glicemia em jejum. E para ele manter essa glicemia nesses níveis aqui, o pâncreas dele está produzindo uma pequena quantidade de insulina, certo? E aí esse indivíduo vai se alimentar. Quando ele se alimenta, aí a gente vai ter um pico de absorção da glicose, né? E aí o que vai acontecer? A glicemia vai subir, né? Então ela estava aqui em níveis de jejum e depois da refeição, com a absorção da glicose, a gente vai ter uma elevação da glicemia até fazendo um pico. Bom, e aí o que vai acontecer? O pâncreas vai perceber esse aumento dos níveis glicêmicos circulantes, né? Começa a chegar mais glicose lá na célula beta-pancreática, e isso serve de estímulo para o pâncreas secretar mais insulina. Então, o pico de absorção de glicose, né, que leva a um aumento da glicemia, ele é seguido de um pico na produção de insulina. E aí, aumentando a produção de insulina, a glicose vai cair e aí ela vai voltar para aqueles níveis, né, de antes da refeição. Em condições normais, a gente tem uma produção de insulina, uma pequena produção de insulina, que se mantém nos períodos de jejum e interprandiais, né, entre as refeições. E após uma refeição, a gente vai ter um aumento nessa produção de insulina. Então, isso faz com que, fisiologicamente, a gente tenha um componente de secreção basal de insulina e um componente de secreção que a gente chama de um componente de bolus, né? Que seria essa quantidade a mais de insulina que o pâncreas secreta para controlar, né? Para contornar aquela elevação glicêmica pós-refeição. Beleza? Então a gente tem o basal e a gente tem o bolus.